Nosso texto bíblico sobre o qual nós vamos refletir hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16. Esse é o texto base da nossa reflexão aqui. E você vai reparar que à medida em que nós avançamos agora no nosso plano de ensino desse ano, nós vamos avançar para uma série de reflexões que nos coloca em um contato contínuo e íntimo com a obra e o ministério do Espírito Santo. E por isso hoje nós vamos refletir especificamente sobre a terceira pessoa da Trindade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, nós lemos assim. Todos encontraram? Você pode seguir na sua Bíblia física, como a minha aqui, old fashion, ou você tem uma Bíblia que é elétrica e também gostaria que você pudesse acompanhar a leitura comigo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Geralmente quando eu estou discipulando pessoas e ajudando pessoas a entender um pouco melhor a implicação do Evangelho no contexto da sua vida, da sua família, do seu casamento, eu costumo falar que o caminho da cabeça até o coração é mais longo do que parece e é mais longo do que nós imaginamos. Essa é uma experiência que todos nós já vivemos, aquele instante em que todo o conhecimento intelectual que nós temos sobre a fé cristã, ele se mostra árido, às vezes sentido até como um vazio. Por exemplo, quando você passa por uma dificuldade no trabalho ou nas finanças, mesmo sabendo da doutrina da providência de Deus, e de que Deus está cuidando de você, e de que suas necessidades são conhecidas, tudo isso é conhecido no nível do intelecto, mas ao mesmo tempo você se sente vulnerável, ansioso e abatido. Ou então imagine quando muitas vezes nós passamos por tempos de decisões difíceis, de questões delicadas, de dilemas conjugais e familiares, e mesmo sabendo da provisão de direcionamento e das muitas promessas de que Deus estará conosco nos direcionando, nós nos sentimos confusos e perdidos. Ou quando nós passamos por perdas, por fracassos, por luto, nós sabemos de toda a doutrina que nos ampara nesse momento, mas ela é sabida no nível do intelecto, muitas vezes não sentida no nível do coração. Eu costumo dizer que existe esse longo caminho da cabeça ao coração, porque entender uma doutrina não significa necessariamente senti-la, porque compreender uma determinada verdade bíblica não significa necessariamente ser pacificado por ela. Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo puritano, escreveu longamente sobre isso. Ele escreveu uma espécie de um tratado sobre essa integração entre a nossa compreensão doutrinária e os nossos afetos. Ele é chamado de Tratado sobre Afetos Religiosos, e ele diz o seguinte, que a compreensão doutrinária é absolutamente essencial, mas ela só se torna completa quando afeta o coração e a vida. E aí numa das citações mais famosas de Jonathan Edwards, ele diz assim: há uma diferença entre ter um julgamento racional de que o mel é doce e ter um senso da sua doçura. Assim também há diferença entre crer que Deus é gracioso e ter um senso da beleza dessa graça. O ponto de Jonathan Edwards é que saber não é necessariamente experimentar. Em 2017, eu passei por um momento muito difícil, pessoal. Vários projetos que eram muito importantes para mim, especialmente na área acadêmica da minha vida, eles estavam indo de mal a pior. E a sensação que eu tinha é que muitos projetos haviam fracassado num prazo muito curto de tempo. E existe um pecado na minha vida que eu tento combater com sinceridade,
mas que ele anda comigo há muitos anos, que é o pecado da murmuração. E certo dia eu e minha esposa estávamos à mesa, e eu comecei a murmurar, como habitualmente eu fazia. E a minha esposa, porque é uma mulher muito crente e muito sábia, ela disse assim: mas Jefferson, você prega todo domingo, falando sobre confiar em Deus, e sobre a providência de Deus, e sobre o cuidado de Deus, e sobre o amor de Deus. Agora chegou a hora de você viver essas coisas. Pare de reclamar e descanse o seu coração. Pare de reclamar e recolha-se na graça providente de Deus. Eu te confesso que não é muito gostoso ouvir o meu sermão na boca de outra pessoa. Não é muito gostoso. Mas foi edificante, porque o que minha esposa estava me chamando a atenção é que o fato de eu saber toda a doutrina não estava alterando ou influenciando os meus afetos e, sobretudo, a minha atitude naquele momento, e que precisava haver uma integração daquilo que é crido e confessado dentro daquilo que é vivido e, sobretudo, professado. Então, algumas perguntas que ficaram comigo à medida em que eu estudava o texto para compartilhar com vocês essa noite. Uma primeira pergunta é: por que é tão difícil experimentar aquilo que nós cremos? Por que é tão difícil quando nós somos confrontados pelo sofrimento e quando as coisas dão errado para nós? Por que é que aquela paz que é conhecida no nível do intelecto, por que ela não habita igualmente o coração? E por que aquele senso de conhecimento da providência, ele não nos faz descansar nos braços amorosos e ternos de Deus? Ou então, por que é que nós notamos essa espécie de divórcio entre aquilo que nós entendemos e aquilo que nós sentimos, especialmente quando nós mais precisamos? Ou porque muitas das nossas crenças não chegam a afetar as nossas atitudes? Você quer ver como é difícil que uma crença nossa afete uma atitude? É quando alguém realmente machuca você, trai você, decepciona você e frustra você. Porque você e eu, nós professamos essa maravilhosa doutrina de que fomos perdoados de todos os pecados passados, presentes e futuros em Jesus Cristo. E porque nós fomos perdoados, nós estamos habilitados para perdoar. Mas no exato instante em que nós precisamos perdoar, nós notamos essa profunda distinção e notamos que muitas vezes aquilo que nós cremos não necessariamente afeta a maneira como nós vivemos. Para nossa sorte, felizmente, esses temas eles assomam, eles aparecem no Evangelho de João, em especial nessa perícope que nós estamos lendo, João 14. Lembre-se que dentro da disposição de material de João, coube a ele colocar 3 ou 4 capítulos, que é uma parte expressiva de todo o Evangelho, para narrar algo que acontece numa janela de poucos instantes da vida de Jesus. Lembre-se que do capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos um recorte de diálogos que acontecem na mesa da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Se você imaginar que praticamente 3 anos e meio de ministério foram narrados em 12 capítulos, quando ele separa 4 capítulos para algumas horas, eu e você entendemos que tem alguma coisa muito importante acontecendo aí, e de fato tem, porque os diálogos que João relata aqui como uma testemunha ocular, eles não são encontrados em nenhum outro texto evangélico. Então nós estamos num texto que é joanino, característico do Evangelho de João. E é exatamente assim, nesse contexto de muita intimidade, que Jesus introduz a sua fala no capítulo 14, dizendo: não se turbe o coração de vocês, eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar morada para vocês. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu vou para o Pai, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus começa a falar sem rodeios agora com os discípulos, do fato de que em alguns instantes ele voltará para o Pai. E esse capítulo, ele começa a fechar um fio teológico que esteve solto na narrativa desde o capítulo 1. Porque em João capítulo 1, no prólogo, nós somos informados de que Jesus é o Filho eterno de Deus, que desceu do Pai, o Filho unigênito, e nós vimos a sua glória. Mas esse Filho que veio do Pai, agora ele precisa retornar à presença do Pai, após a morte e a ressurreição. Mas aquilo que Jesus antevê é o fato de que após a sua ascensão, provavelmente os discípulos se sentiriam abandonados por ele. No versículo 18, ele diz assim: não
os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. É muito engraçado a palavra que Jesus usa, né? O órfão é aquele que não tem pai nem mãe. Isso significa muito sobre o vínculo afetivo que havia sido forjado entre Jesus e os seus discípulos. Mas isso também aponta para o fato de que Jesus antevia a necessidade de consolar o coração dos seus discípulos pela sua ausência. Porque Jesus tinha ensinado os seus discípulos, e eles tinham sido suficientemente discipulados, eles estavam munidos de toda a teologia correta na cabeça agora para serem o colegiado apostólico, mas a ausência sentida de Jesus ameaçava o coração dos discípulos, e os discípulos estavam aqui experimentando essa distância entre a cabeça e o coração. Eles sabiam que Jesus os amava, mas imagine os discípulos questionando: bom, mas se Jesus nos ama, então por que Ele não está aqui conosco enquanto o Sinédrio nos persegue? Se Ele nos ama tanto, porque Ele voltou para o Pai, por que Ele não está aqui para nos consolar, e para nos animar, e para nos dar uma palavra de conselho agora? Novamente essa tensão entre o que a mente compreende e aquilo que o coração sente. Os discípulos sabiam do amor de Jesus, mas quando Jesus fosse levado de volta ao Pai, os seus corações seriam provavelmente estrangulados por um espírito de abandono e de orfandade. Veja se você reconhece essa canção, e se você reconhecê-la, provavelmente você vai estar denunciando um pouco da década que você nasceu. A poeta diz assim: que o nosso amor para sempre viva, minha dádiva, quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas. Palavras ao Vento, de Cássia Eller, de 1999, diz que o amor ele não pode ser reduzido a palavras, porque se assim for, serão palavras apenas, serão palavras pequenas. E às vezes é assim que a gente se sente. Nós temos um discurso bonito sobre a nossa fé, nós temos todas as palavras de fé, mas quando nós confrontamos o sofrimento, essas palavras elas parecem tão insuficientes, elas parecem tão pequenas, elas parecem tão escassas diante daquilo que nós estamos vivendo. Eu costumo brincar que na nossa tradição é muito comum encontrar o famoso crente cabeção, né? E quando eu falo sobre o crente cabeção, eu não estou fazendo nenhuma piada direta ou indireta com a circunferência do crânio de alguns irmãos da igreja, né? Nem com o meu próprio crânio, que é bastante grande, digamos assim, de passagem. Mas é aquele crente que é capaz de recitar horas de teologia. Ele compareceu a todas as escolas dominicais do mundo, ele ouviu vários sermões de pastores eruditos, ele conhece as 4 palavras para amor no grego, mas paradoxalmente ele não ama ninguém. Ele sabe tanto sobre a providência divina, mas ele vive a ansiedade todos os dias, porque não consegue descansar na providência sobre a qual ele sabe tanto teoricamente. O crente cabeção é aquela cabeça que está munida de toda a teologia, mas existe pouca fruição dessa teologia para a vida, para a prática, para as atitudes, para a mudança e transformação das arquiteturas mais internas do coração. Então muitas vezes nós nos vemos imersos no mesmo dilema dos discípulos. Nós sabemos que Jesus nos ama, nós temos as informações teológicas corretas, mas muitas vezes nós não conseguimos experimentar graça, presença e ânimo. Nós cremos com a mente, mas vacilamos no nível do coração. Jonathan Edwards insistia que o entendimento doutrinário correto é absolutamente necessário, mas ele diz que a fé autêntica deve transformar o nosso ser por inteiro. Aquele que crê no descanso deve estar habilitado para poder experimentar esse mesmo descanso. Então, quem de nós nunca experimentou aqueles tempos em que nós nos sentimos completamente sós, e que quando nós nos ajoelhamos para orar, nós temos uma sensação de que estamos por nossa própria conta ali? Qual cristão que nunca se sentiu abandonado por Deus em meio ao sofrimento? Ou quem de nós nunca se sentiu confuso e sem conseguir entender e discernir a voz de Deus, especialmente quando nós clamamos diante das esquinas da vida, onde nós temos que tomar decisões que sabemos que serão impactantes para o nosso futuro? Ou quem nunca se sentiu confuso
ao obedecer a Deus e passar pelo sofrimento, em especial por causa da obediência. A grande questão dessa noite é: como é que nós podemos integrar aquilo que cremos e aquilo que experimentamos ao longo da nossa jornada de fé? É nesse contexto de uma ameaça que paira sobre o coração dos discípulos, a ameaça da orfandade, é nesse contexto que Jesus nos dá a passagem mais longa e mais profunda de todo o Novo Testamento sobre o Espírito Santo. Se você consulta uma obra, por exemplo, de John Owen, um grande teólogo puritano, ele vai dizer o seguinte: a grande promessa da comunicação do Espírito Santo está registrada no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 16, onde nosso Senhor Jesus prepara os seus discípulos para a sua partida e os assegura de que Ele enviará um outro Consolador. Uma das maiores obras no meio reformado sobre o Espírito Santo foi escrito por Abraham Kuyper, ministro reformado holandês, e ele diz o seguinte, que nós temos nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, o centro, o epicentro da obra e da pessoa do Espírito Santo em todo o Novo Testamento. Se você perguntar assim: escolha um texto do Novo Testamento para que eu possa aprender sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, seguramente esse texto é João 14, 15 e 16. E por quê? Porque aqui Jesus explica quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo fará na vida da igreja, tanto corporativamente quanto pessoalmente. E é aqui, precisamente aqui, que Jesus define o Espírito Santo de uma forma que não é definido, não é utilizado em nenhum outro texto neotestamentário. Jesus diz que Ele enviará o quê? Um outro Consolador. E essas duas palavras são absolutamente cruciais para que nós possamos entender a obra do Espírito Santo. Primeiro, porque a palavra Consolador é um termo grego que é paráclitos. Paráclitos é basicamente uma espécie de um advogado, um conselheiro do mundo antigo. E quando um homem de negócios ele precisa tomar decisões muito vitais, muito estratégicas ou de muito risco, ele tem um conselheiro ao seu lado, uma pessoa habilitada, uma pessoa inteligente, de ampla formação, com múltiplos conhecimentos e que pode instruí-lo em muitos campos diferentes. O Paráclitos é um conselheiro que nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a entender o caminho, nos ajuda a entender o que está acontecendo fora de nós e dentro de nós. Um Paráclitos, um conselheiro. Esse termo traduzido como Consolador, ele às vezes dá uma ideia de que nós só precisamos do Espírito Santo quando nós estamos em lágrimas, em luto, em perda. Mas a ideia do termo original é um conselheiro para todas as áreas da vida e para todos os momentos da vida. Mas uma outra palavra muito importante no grego também é a palavra outro. Por quê? Porque para nós, no português, a palavra outro sugere um segundo diferente do primeiro. Se você vai comprar um carro, o cara fala assim: você gostou desse carro? Eu falo, eu acho que eu gostei mais do outro. O outro é um segundo diferente do primeiro. Você gosta mais desse sabor de sorvete aqui? Ah não, eu acho que eu gosto mais desse outro aqui. Um segundo que é diferente do primeiro. Mas a palavra alós do grego é um segundo que é na verdade idêntico ao primeiro. Quando Jesus diz que Ele enviará um outro Consolador, não é que vai haver um novo relacionamento, uma nova dinâmica, mas que o Espírito Santo vai fazer exatamente para os discípulos esse papel de paternidade, de graça, de presença, de mestre, de mentoreamento, de aconselhamento, de discipulado. A mesma presença do primeiro Consolador está refletida na pessoa do segundo Consolador. Lucas vai ousar dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus os impeliu. Porque basicamente a presença do Espírito Santo, ela acolhe, discipula e ensina os discípulos exatamente como Jesus o faria. E quando Jesus ele descreve aquilo que o Espírito Santo fará pelos discípulos, tudo isso eles já experimentavam na sua relação com Jesus. Versículo 21, ele vai manifestar a presença de Jesus aos discípulos. Versículo 23, ele vai transformar o discípulo numa morada, tanto para o Pai, quanto para o Filho, quanto para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser o grande ensinador, o grande discipulador, lembrando aos discípulos as palavras de Jesus. Versículo 26, versículo 27,
O Espírito derramará paz sobre os discípulos, mesmo no enfrentamento das dores do mundo. E quinto, o Espírito Santo comunicará aos discípulos a presença real de Jesus. Versículos 19 e 28, todos esses versículos que eu citei agora, eles estão precisamente no capítulo 16. Mas eu queria que você colocasse os seus olhos comigo no versículo de número 20, que é talvez o versículo mais caro e mais querido ao meu coração nesse texto, que diz assim: naquele dia, no dia em que o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês compreenderão, vocês entenderão profundamente que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Esse texto é tão fantástico porque Jesus diz assim: no dia em que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão entender que eu estou no Pai, que eu e o Pai somos um, mas que agora eu e vocês também somos um. E a presença do Espírito Santo na vida do cristão é a própria presença da Trindade Santa caminhando conosco todos os dias, nos mergulhando nessa presença do Deus Trino, para que nós possamos saber e sentir que nós somos filhos do Pai Celestial, que nós somos discípulos e aprendizes de Jesus, o nosso irmão mais velho, e que nós somos um templo vivo no qual mora, habita e se move o Espírito Santo. A fé cristã não é apenas uma coleção de ideias elegantes, é uma experiência diária de relacionamento com Deus, é uma vivida na presença da Trindade. Jesus não disse aos discípulos: olha, eu vou embora agora, mas eu vou deixar aqui uma coleção completa de informações para vocês, eu já ensinei para vocês tudo o que vocês precisavam saber, agora vão e façam o trabalho. Jesus sabe que essas informações, elas não são suficientes, porque os discípulos, eles não deram testemunho apenas daquilo que eles aprenderam com Jesus, mas o testemunho deles foi dinamizado no poder do Espírito. Ora, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram habilitados com ousadia para pregar o Evangelho. Atos capítulo 2 e capítulo 4. O Espírito Santo marca a vida da igreja com dinamismo, com graça, com autoridade espiritual, com autoridade para enfrentar forças humanas e sobre-humanas. Se você fosse resumir o ensino apostólico neotestamentário, nós diríamos que o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem uma energia, mas é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e que esse Espírito habita a igreja corporativamente e os cristãos pessoalmente. E antes de ir para o final, eu gostaria de falar de dois erros, dois extremos que existem hoje nas igrejas sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então vamos fazer uma autocrítica primeiro. Muitas vezes existe nas igrejas mais tradicionais e históricas uma espécie de racionalismo extremo que transforma a fé cristã num tipo de corolário, numa coleção de ideias teológicas, e que essas pessoas sentem que para manter a ortodoxia elas têm que negar a agência e a presença do Espírito Santo, para que nós não sejamos confundidos, por exemplo, com os erros pentecostais. E isso é uma grande bobagem. Se você ler o trecho das Institutas em que João Calvino falou sobre a obra, a pessoa e a agência do Espírito Santo, você vai ficar maravilhado de ver a profundidade teológica que existe ali, e o senso de dependência que os reformadores tinham da força, do poder e da resiliência do Espírito Santo. Por outro lado, se nós temos aqui um extremo de racionalismo que quase nega a pessoa e a agência do Espírito Santo, no outro extremo nós temos um lugar onde tudo quanto é tipo de meninice, de bobagem e de infantilidade é dita como sendo obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo disse isso e porque o Espírito Santo disse aquilo. E nós temos que ter a coragem de dizer que muito do que acontece em arraiais evangélicos hoje não passa de puríssima infantilidade misturada com exibicionismo religioso. Meus irmãos, que ninguém zombe de Deus, porque aquilo que o homem plantar, isso ele mesmo colherá. Nós estamos muitas vezes brincando de sagrado nas nossas igrejas.
E nós precisamos nos lembrar de que, embora o Espírito Santo tenha toda a mobilidade para agir dentro do corpo de Deus, que aquele que ousa falar em nome de Deus, que ele possa colocar a sua vida diante do trono da justiça do Eterno. Porque tudo aquilo que sair da nossa boca, por isso nós seremos cobrados e nós seremos julgados. Agora imagine como pode ser quando nós desenvolvemos essa caminhada, essa jornada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: olha, se vocês vivem no Espírito, então também andem no Espírito, para que vocês não satisfaçam as obras da carne. Como seria isso, andar no Espírito Santo? Como seria isso, termos uma intimidade diária com o Espírito Santo? Nós podemos receber do Espírito Santo força, resiliência e ânimo em tempos difíceis, sustentando o nosso testemunho em ocasiões de fracasso e de perda. Nós podemos receber do Espírito Santo criatividade e sabedoria prática para resolver problemas complexos, conflitos familiares ou conjugais. O Espírito Santo pode derramar discernimento espiritual sobre nós, diante da possibilidade de um empreendimento, de um negócio ou de uma mudança profissional. Nós podemos ser convencidos pelo Espírito Santo de pecado e sermos conduzidos em humildade para voltar atrás e pedir perdão a pessoas que magoamos. O Espírito Santo pode inspirar soluções inovadoras e pacíficas nos negócios, no trabalho, em situações de conflito de equipe. Nós podemos ter uma compaixão sobrenatural por pessoas no nosso coração, alimentada pelo Espírito Santo, que nos mova na direção dessas pessoas. Nós podemos ter um autocontrole do Espírito Santo em situações de pressão, ou experimentar esse domínio próprio do Espírito em situações em qual estamos sendo duramente testados e tentados pelo maligno. Nós podemos experimentar esse consolo gentil do Espírito Santo quando nós passamos por longos tempos de espera, à medida em que Deus cura nosso coração, nosso passado, nossa família ou nosso casamento. Enquanto eu preparava o manuscrito, eu fiquei muito hesitante se deveria compartilhar ou não uma experiência pessoal aqui com vocês. Porque muitas vezes, nós pregadores, nós tendemos a imaginar que quando nós colocamos uma experiência pessoal, às vezes a igreja acha que essa é a única forma, é o único jeito. Mas eu quero dizer o seguinte: não é. Só ouça essa história para nós entendermos o que isso pode significar no nosso dia a dia. Eu era seminarista e eu morava em Campinas e servia uma igreja em Itajubá. Então viajava de Campinas a Itajubá todo final de semana, indo e voltando, num ônibus, cuja empresa eu não vou falar o nome, que é a Gardênia, que basicamente levava 6 horas de Campinas a Itajubá, porque o ônibus ia parando em todas as cidades, e eu não sabia que existia tantas cidades assim entre Campinas e Itajubá. Então era 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Ao todo, no mês eu ficava 48 horas dentro do ônibus. Então eu desenvolvi uma habilidade muito refinada, muito complexa e muito avançada, que é: assim que eu chegava no ônibus, eu reclinava minha poltrona e dormia, né? Às vezes quando alguém sentava do meu lado, eu me ajeitava, porque eu já passei pela situação incômoda de dormir no ombro de desconhecidos, o que não era muito legal, né? Dizem as más línguas que eu cheguei a babar no ombro de um desconhecido uma vez, e isso não é nada legal. Mas eu me lembro que um dia eu estava indo de Campinas para Itajubá, e uma mulher, uma jovem senhora, entrou no ônibus, e ela sentou do meu lado. Eu já estava dormindo, e então assim que ela sentou, eu acordei e fiquei assim numa lucidez, sabe assim, mesmo que eu tentasse voltar a dormir, eu não conseguiria. E essa viagem foi feita num sábado de manhã, e eu confesso que eu não sou uma pessoa assim muito amigável pela manhã. Eu gosto de ficar quieto, sabe? Eu gosto de tomar meu café quieto, eu gosto de fazer o meu devocional quieto. Então lá em casa, assim, somos 2 monges transitando pela casa de manhã, e eu e Isabela, todo mundo quieto, né? E eu falei, bom, já estava acordado, e alguma coisa dentro do meu coração dizia para eu puxar um fio de prosa com aquela mulher. Uma voz, uma coisa, um impulso. Eu falava assim: não vou conversar, está muito cedo ainda, nem é 10 horas da manhã, não, eu não quero. Mas aí, cara, aquilo foi tão insistente que eu falei,
E a senhora, tudo bem? Bom dia, bom dia. A senhora está indo para onde? Eu estou indo para tal. Legal, que bom. E a senhora está vindo visitar a família lá, né? A gente mineiro não tem muita dificuldade para puxar assunto com as pessoas, não. A gente vai perguntando quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você é filho de quem? Você é parente de quem lá? Né? Nós vamos perguntando as coisas. E de repente aquela mulher começou a abrir toda a vida dela ali no ônibus. Começou a contar toda a história dela. E por que ela estava saindo de casa, e por que o casamento dela estava acabando, e por que a família dela estava acabando. E ela contou toda a história. E eu senti um desejo intenso de dizer coisas muito específicas para aquela mulher. Se você me perguntar o que eu disse, eu não sei, mas eu falei coisas específicas para ela, a ponto dela ficar em choque, e ela cair num pranto dentro do ônibus. E quando ela caiu em pranto, eu esperei que ela se reorientasse um pouco. Eu falei: minha senhora, eu não posso fazer muito mais pela senhora, a sua cidade já vem chegando, mas eu posso te perguntar uma coisa: a senhora deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu orei com aquela mulher, e ela disse: tem coisas que você disse que ninguém sabe, só Deus sabe. Deus está aqui, Deus está cuidando de mim. Se você falar assim: Jefferson, o que você falou? Eu falei: eu não sei, mas isso pouco importa, porque quando um vaso de barro porta um tesouro riquíssimo, o que importa não é o vaso, o que importa é o tesouro que ele porta. O que realmente importa é que, a despeito das nossas muitas dificuldades e limitações, das nossas muitas hesitações, todos nós somos um templo vivo do Espírito Santo. E Deus deseja nos usar de uma maneira rica e abençoadora, não apenas no culto ou na liturgia, não apenas no contexto da igreja local, mas deseja nos usar para abençoar nossos vizinhos, para sarar as nossas comunidades, para levar uma palavra de paz aos que estão quebrados lá fora. Deus pode e vai nos usar, à medida em que nós aprendemos a orar, dizendo: Espírito Santo, nós mais uma vez nos colocamos aqui na tua doce presença. Pedimos que tua graça, pedimos que teu agir, pedimos que o teu poder se derrame sobre nós, e oriente e reoriente o nosso coração em direção ao Pai. Nos permita sentir a presença doce de Jesus ao nosso lado, especialmente nas horas mais escuras e negras, que nós possamos sentir essa docíssima presença que está sobre nós. Nós glorificamos o teu nome, Espírito Santo, e pedimos força, pedimos ânimo, pedimos graça. Pedimos que o Senhor nos sensibilize para a sua presença e para a sua agência. Pedimos que o Senhor nos lembre que o Senhor deseja nos usar todos os dias, todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glorifica o teu nome na nossa vida. Glorifica o teu nome na nossa vida. Faz com que nós não apenas saibamos que somos cuidados e que somos amados, mas derrama sobre nós uma enxurrada de convicção e de pertencimento. Nos abraça com o teu amor terno nessa hora, para que nós possamos saber que o Senhor nos tem exatamente debaixo do seu olhar, de que somos amados, somos protegidos, não somos órfãos, nunca seremos. Fomos adotados pelo Espírito da graça, esse Espírito de adoção que nos ensina a clamar: Abba, Pai. Senhor, mais uma vez, nos leva desse lugar cônscios da tua presença, não mais hesitantes, não mais temerosos, não mais ansiosos. Lava o medo do nosso coração, porque o medo, ele habita onde o amor não está aperfeiçoado, mas o amor já foi aperfeiçoado em nós pelo vínculo do Espírito Santo. Nós oramos pedindo: Senhor, derrama graça sobre nós, corporativamente, à medida em que nós servimos a nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, pessoalmente, à medida em que o Senhor nos leva para os nossos muitos campos missionários amanhã pela manhã. Mas sobretudo, Jesus, faz com que o teu nome seja diuturnamente glorificado e conhecido por meio da nossa vida. Nós te louvamos, nós te louvamos,
Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.